Aleluia. Êxodo 21, versículo 1. Irmãos, deixa eu posicionar vocês. Nós estamos no segundo elo da campanha de oração que a gente faz na sexta-feira. Na quarta-feira a gente faz Deus vai te honrar na terra do seu sofrimento, é uma campanha de libertação. Nós estamos no terceiro elo, semana que vem, na quarta-feira. E na sexta-feira é uma campanha de oração que traz por tema princípios da nossa fé. Hoje é um culto de ensino, então a campanha é atrelada ao culto de ensino. Nós terminamos a reunião às 8h30. Na semana passada, e nas demais sextas-feiras, são 7 sextas-feiras, quando chegar às 8h30 a gente termina a reunião da bênção apostólica e nós vamos orar das 8h30 às 9h, 30 minutinhos. Só que como a gente finaliza a reunião, os irmãos ficam à vontade. Os irmãos que não puderem ficar, têm liberdade, e os que puderem, fica com a gente, meia hora a gente vai dobrar o joelho aqui e buscar a face do Senhor. E apresentar diante do Senhor nossa dificuldade, nosso problema, nossa família. E eu tenho certeza que esse período Deus honra. E eu gosto de dizer sempre isso, que quando a gente está vivendo dias bons, o Senhor escuta a nossa oração e põe ela em prática nos dias ruins. Que cova dos leões não é lugar de orar, lugar de você viver a oração que já foi vivida. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. E como nós estamos debaixo desse tema, princípios da nossa fé, semana passada nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Deus Criador, Jesus Salvador e o Espírito Consolador. Hoje nós vamos falar sobre um outro princípio da nossa fé, que é extremamente fundamental, que é a redenção de Cristo. O que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui, desse lugar, da mesma maneira que você entrou. Mas você vai sair abençoado. Então eu quero compartilhar essa palavra comigo, que a gente traz por texto base de Êxodo capítulo 21, versículo 1. Êxodo está lá no começo, no início. Os irmãos achou? Amém? Vamos ler. Êxodo capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. E eu queria que os irmãos dobrassem a atenção, porque hoje é um culto de ensino. É um culto onde a gente explica um pouco mais a palavra, para que você entenda certinho o que a gente vai estar falando aqui. Êxodo 21, versículo 1, diz assim, preste atenção. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher sairá com ele. E o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta e ao postigo, e o seu senhor lhe furará a ovelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Fecha os seus olhos. Pai, nós te glorificamos essa noite por essa palavra que nós vamos ministrar em alguns minutos aqui. Nós cremos que a tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Traz, Senhor, o entendimento em nome de Jesus, que a gente quer falar sobre esse assunto, a redenção, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, eu queria que você entendesse, ele é o seguinte:
Nós temos 5 dispensações: consciência, inocência, consciência, governo humano, lei e graça. Aqui a gente está na época da lei. Na época da lei, a gente tinha lá no povo hebreu servos, escravos. Assim como por muito tempo, toda a época, toda a sociedade, há anos atrás, adotou escravos. Na época aqui, que é a época que os hebreus tinham saído do Egito, eles estavam recebendo as leis de Moisés, também havia escravos, também havia servos. E a Bíblia está dizendo que um servo, por que alguém era servo? Primeira coisa, às vezes porque se endividava. Vamos supor, eu vendi o meu carro para o irmão Reinaldo, ou eu comprei algo do irmão Reinaldo, mas eu não consigo pagar. O que acontece? Eu vou para a casa dele servir como servo. Na época era assim, servir como escravo. Só que a lei de Moisés, ela dá um princípio, e entenda para você conseguir acompanhar essa mensagem, que todo servo vai servir por 6 anos só. No 7º, ele sai livre. A Bíblia diz, ele sai forro. Os seus pecados são perdoados. Ou seja, servir por 7 anos, ou por 6 anos no 7º, servir, sair livre, aquela dívida foi perdoada. Aquela dívida foi perdoada. O que acontecia aqui? Quando chegava em determinado tempo, quando chegava no 7º ano, que era a época de um escravo sair da casa do seu senhor, alguns deles não saía. Alguns deles permaneciam na casa do seu senhor. Quando um servo permanecia, ele era levado diante da congregação e ele declarava publicamente que ele queria continuar servo naquela casa. A Bíblia diz que a orelha dele era furada com uma sovela. E todo servo na época que tinha a orelha furada era reconhecido como servo que servia por amor, ou seja, porque queria. Era reconhecido como alguém que estava ali por livre e espontânea vontade, porque ele não devia mais nada, porque a dívida dele tinha sido perdoada. Mesmo assim, ele ainda queria ficar ali. Se nós trouxermos a situação de escravidão para os nossos dias, é como se fosse alguém que estivesse preso, alguém que estivesse lá no presídio e de repente lhe é dado a oportunidade de falar: a sua pena foi salda, já está saldado e você pode sair livre. E essa pessoa poderia dizer: eu não quero. O que faria alguém que está preso ou é escravo, diante da oportunidade da liberdade, dizer não quero? Se a gente for olhar para a época da escravidão no Brasil, que teve a abolição da escravatura, a princesa Isabel acionou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Antes disso, havia aqueles coronéis, fazendeiros, e eles tinham escravos. E se esses escravos tivessem a oportunidade de sair livre, mas de repente essa oportunidade chegasse para eles, e eles dissessem assim: não quero, o que levaria um escravo a dizer não quero? O que poderia levar um escravo a dizer não quero? A resposta é muito simples. A resposta é que jamais eu vou encontrar do lado de fora o que eu tenho do lado de dentro. Jamais eu vou encontrar na liberdade que é me dada a mordomia, o aconchego, o que eu tenho do lado de dentro. Então a gente começa a olhar para a palavra e ver relações entre Senhor e servos que eram muito próximas. A gente começa a olhar para Abraão e Eliezer, e Abraão chegou ao ponto de dizer para Deus que o herdeiro da casa de Abraão seria seu servo Eliezer.
Mas Deus disse: eu te darei um filho, e quem vai herdar o que é seu não é o servo, não é o escravo, mas é filho de sangue. Aleluia. Nós vemos José, que era escravo, na casa de Potifar, e José alcançou um relacionamento tão forte com Potifar, que Potifar colocou José como líder na casa dele, porque confiava em José. Então a gente vê a relação entre Senhor e servo muito forte. O que faria um servo a recusar a liberdade? Ou seja, eu prefiro ficar no aconchego da casa do meu Senhor e ter o que eu tenho aqui dentro, do que sair livre. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus só para não perder o costume? É culto de ensino, mas é culto de glória a Deus, de aleluia. Irmãos, só que se a gente for montar outro cenário, eu e você também éramos escravos. Quando a Bíblia diz sobre Lúcifer, em Ezequiel, Lúcifer caiu, porque se rebelou contra Deus. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem, e a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança. E quando Deus cria o homem à imagem e semelhança, Deus dá uma ordem: de todas as árvores do jardim comerás, somente da árvore do meio do jardim, não toque nela. Deus chama ali que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando você comer daquele fruto, certamente você morrerá. Mas a Bíblia diz que Satanás entra numa serpente, e a serpente conversa com Eva, e engana a mulher, que come do fruto e dá para o seu marido, e ali o homem comete o primeiro pecado. Gênesis capítulo 2. A Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele momento o homem se distanciou do Senhor. A partir daquele momento o homem tinha uma dívida a ser paga. A partir daquele momento, o homem tinha uma dívida que só poderia ser paga através de um sacrifício. E esse é um sacrifício que no Antigo Testamento eles faziam para o Senhor. Eles pegavam um animal puro, limpo, um cordeiro, colocavam sobre o altar, sacrificavam o animal, e o sangue limpo daquele animal era a propiciação dos pecados do povo durante um certo tempo. E o que aconteceu? Durante anos, a humanidade perdoava os seus pecados através de sacrifícios ao Senhor. Aleluia. Cadê aquele fundo musical? Tem como colocar? E a Bíblia vai dizer que aí a gente tem, a mulher foi enganada, e agora a gente tem o quê? Uma dívida. A gente tem um peso. E aí a gente começa a ir pelo começo. Gênesis, a Bíblia fala, até o Gênesis 12, a Gênesis, o início da história da humanidade. De Gênesis 12 para frente, a gente tem a história de um povo, que é a nação de Israel. A gente tem a história da nação de Israel, e aí a Bíblia fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos seus 12 tribos, Isaías 9, que vai começar a profetizar que viria um, que seria aquele que morreria para perdoar os pecados e pagar a dívida da humanidade. Você sabe quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aí ficou bom, perfeito. Tá ótimo. Irmãos, a Bíblia diz em Isaías: o menino se nasceu, o filho se vos deu. Isaías profetizando Jesus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aí o que acontece? Jesus, que a gente já leu em Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo e se fez carne. Antes aniquilou-se a si mesmo e se fez homem. E aí o que acontece? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se fez carne, Jesus cumpriu o seu ministério na terra, Jesus cumpriu 3 anos e meio de ministério e se entregou numa cruz. E na cruz do Calvário, ele foi morto e o sangue dele pagou a dívida que estava sobre os meus e os seus ombros. Em Apocalipse capítulo 4 ou capítulo 5, ali quando fala da sala do trono, a Bíblia diz que João, quando ele chorava, o anjo diz: não chore mais. E João olha e a Bíblia diz: eis que vem um semelhante ao cordeiro, que foi morto e reviveu, e venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e com o seu sangue compraste para Deus todo povo, toda língua, toda raça, toda nação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém dizer assim: por que Jesus teve que morrer na cruz? Você vai responder: porque antes eu tinha uma dívida, eu tinha um pecado, e o sangue de Jesus pagou essa dívida, pagou esse pecado. E sabe o que acontece? A Bíblia diz: ele se fez maldito, para que você se fizesse bendito. Aleluia! Só que Jesus, como ele é Deus, ao 3º dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está à destra do Pai. Ele não está numa cruz, ele ressuscitou. E quando Jesus morreu na cruz, aí que está. Quando ele morre na cruz, e você fica sabendo disso, você precisa de tomar uma decisão. Primeira coisa, tomar uma decisão. Servir a Jesus por amor, porque ele te comprou. A Bíblia diz qual foi a cédula? Foi o sangue de Jesus. Então ele te comprou com o sangue dele, e a partir do momento que ele te compra, ele faz igual a gente leu em Gênesis 21. O Senhor chega para o servo e fala: você já pode sair livre. Só que o servo fala assim: não quero continuar. Aí ele é levado diante da congregação e ele declara publicamente que ele quer servir por amor. E aí o que acontece? A orelha dele é furada. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você entende o que Jesus fez, é te dado uma escolha. Qual escolha? Servir a Jesus por amor, ou seja, ser servo dele, ou sair livre, supostamente livre, ou seja, não ter sobre seus ombros Jesus. E quando você entende o que Jesus fez na cruz, ao invés de você falar: eu vou sair livre, você fala assim: não, eu aceito Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, porque eu quero servir esse Jesus por amor. Quantos aqui escolheram servir o Senhor Jesus essa noite? Só que é por amor, porque Jesus não te obriga a fazer isso. Jesus não te força a servi-lo. Você serve por escolha. Você serve porque você o ama. Você não vai sair livre. Aí aqui é uma incógnita, porque a Bíblia, enquanto chama isso de liberdade, uma suposta liberdade, depois diz que é escravidão, ou seja, estar nesse mundo não é liberdade. Estar nesse mundo é ser escravo do pecado, do vício, de Satanás. Enquanto você está servindo a Jesus, que o Senhor Jesus é o seu Senhor, aí na verdade você é livre, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, irmãos, o que é o ato de compra? O ato de compra é servir Jesus por amor. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso. Jesus te comprou. Aí alguém chega e pergunta: mas o que eu preciso fazer? Irmãos, a palavra servo significa aquele que se submete ao seu Senhor. A palavra Senhor significa aquele que é o meu amo, aquele que é o meu dono, aquele a qual eu pertenço. Então, se a partir do momento que Ele é o meu Senhor,
Eu preciso renunciar às minhas vontades e entender qual é a vontade do meu Senhor. Às vezes alguém poderia dizer para você: o Senhor não pede nada. Pelo contrário, Ele te pede tudo. Mas é de graça, não. Pela graça sereis salvos, mas não é de graça. A Bíblia diz, Jesus fala numa parábola, que um certo homem encontrou o tesouro no campo, e o reino de Deus é semelhante a esse tesouro. Movido de paixão, movido de amor, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para adquirir o campo. Aí eu te pergunto, quanto custou para ele? Tudo que ele tinha. O que custa para nós tudo que nós temos? A nossa vida, as nossas renúncias, tudo. O Senhor, Ele pede que você seja servo dEle. Aleluia. Tem servo do Senhor Jesus aqui essa noite? Agora, aí que está o chique da coisa. E é para você entender. Eu estou preocupado que você entenda a palavra. Irmão, servo não é herdeiro de nada. E aqui tem um problema, um grande problema. Por quê? Olha, a gente olhou para Abraão. Abraão chega e fala: Senhor, Eliezer, o servo, ele vai herdar tudo que eu tenho. Deus fala: não, herdeiro é só Isaac, porque Isaac é filho. Se eu e você fomos comprados e a dívida foi paga, nós não somos filhos, nós somos servos, que foi comprado, mas é servo. E o servo não tem direito ao que é do seu senhor. Isso é tão impressionante. Nossa, essa palavra é linda. A gente chega, Jesus está ali diante dos samaritanos, e tem uma mulher samaritana, e a Bíblia diz que ela grita por Jesus, e Jesus não dá a mínima. Aleluia. E aí os judeus falam assim: ó, a mulher está gritando, Jesus, se o Senhor não vai atender, despede ela. Os discípulos falam isso. Jesus falou assim: ó, não é lícito tirar o que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que ele está dizendo ali? Filhos. Filhos eram os judeus. Cachorrinhos, os samaritanos e os outros povos. Porque não entrou, não é filho. Aí a mulher fala assim: ó, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu senhor. Ali Jesus não aguentou, Jesus teve que abençoar aquela mulher. Falou: sua fé é grande, vai, porque você vai encontrar já o que você está buscando. E Jesus abençoou a vida daquela mulher. Mas o que mostra para nós? No Evangelho de João capítulo 1, a Bíblia diz: Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Mas todos quanto o receberam, ou seja, nós, igreja gentia, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! É o tal negócio, aquela parábola, que um certo noivo estava fazendo a festa, e ele chamou os convidados. E quem é os convidados? Os judeus. Mas os convidados não foram. Um tinha que ir para o campo, um tinha um trabalho, outro tinha outro negócio para resolver, ninguém foi. O que o noivo fez? O que aquele anfitrião fez? Foi pelos valados, foi pelos bosques, foi pelas praças, pegou cego, manco, coxo, pessoas com problema, e encheu a casa e teve festa. Porque se o povo não quis, aleluia, aquele que está necessitado quis. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio, mas os judeus o crucificou. O que é dos judeus vai vir para frente. Isso a gente estuda mais para frente. Mas a partir daquele momento, a graça se estendeu aos gentios. Aleluia. E por intermédio da graça, eu e você temos acesso ao Senhor Jesus. Aí o que Jesus fala quando ele está subindo para o céu? Eu enviarei um Consolador.
Olha o texto que nós lemos hoje. Romanos 8, se você puder abrir, irmãos, está muito claro lá. Romanos 8. E o capítulo de número 13. Eita, Deus maravilhoso. Ah, pastor, eu fui comprado como servo, mas servo não tem acesso ao que é do Pai. Então olha Romanos 8. A partir do versículo 14, diz assim, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, ou seja, a gente era escravo, foi comprado como escravo, para estar outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo clama Abba Pai. Quando Jesus deixa o Espírito Santo entra em mim e você, a partir desse momento, você passa a ser filho de Deus, por intermédio da adoção do Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Você é herdeiro de Deus. Oh, glória a Deus. Co-herdeiro, a palavra co significa juntamente com. Porque na hierarquia Deus é o Filho. Então nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, somos tão herdeiros como Cristo é. Somos tão herdeiros como Jesus é. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. O que Cristo vai herdar, nós também vamos herdar. E por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Aí resolveu o problema. Servo não tem direito à herança. Filho tem acesso à herança. Você é filho de Deus. Você crê? Aí tem um terceiro problema. Ei, pastor, outro. Servo não tem acesso à herança, tem dívida. A dívida tem que ser comprada. Foi comprada, ele serve por amor, mesmo assim não tem acesso à herança. Para ter acesso à herança precisa ser filho. O Espírito Santo veio e nos comprou, nos adotou. E por intermédio da adoção, nós somos filhos de Deus. Então agora a gente tem acesso à herança. No entanto, olha o que a gente falou na quarta-feira sobre maturidade. Filho pequeno não tem acesso à herança. Olha a Ágata. Eu até falei isso quarta-feira, se eu der uma faca na mão dela, ela se corta. Se eu der uma nota de R$200, ela não sabe o que fazer com aquilo. Há 20, 25 anos atrás, a gente tinha em Franca grandes fábricas e empresas que exportavam calçados. O pai montou a empresa, passou para o filho. O filho não tinha maturidade. O que o filho fez? Quebrou a empresa. Porque não sabia. Filho pequeno tem acesso à herança? Não. Mesmo sendo filho, pastor? Não. Isso não está na Bíblia, tá? Vamos lá para Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Mesmo sendo filho, se é pequeno, não tem acesso à herança. Precisa maturidade. Gálatas capítulo 4, esse você tem que abrir. E a gente daqui a pouco vai orar. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz. Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha o que está dizendo. O herdeiro é filho, né? Mas ele é menino. Nada difere do servo, ou seja, não tem acesso ao que é do pai. Por quê? Porque é menino. Um servo responsável vai administrar primeiro, antes do menino, porque o menino não tem poder de administração.
Olha o versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Olha isso, irmão. Como que a palavra não diz? Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aí ele começa a falar da adoção do Espírito Santo, versículo 5. Versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberes o quê? Adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, assim que já não és mais servo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Percebe que o filho pequeno não acessa a herança? Aí entra o que nós ministramos na quarta-feira. Para o filho pequeno, é filho, foi perdoado os pecados, se tornou filho, mas é pequeno. O que tem que fazer para acessar a herança? Maturidade. Crescimento. Maturidade, irmãos. Põe uma coisa na sua cabeça. A maturidade é o acesso à herança. Eu acesso o que é do meu Pai através do momento que eu tenho capacidade de administrar o que é dele, portanto que ele está pondo na minha mão. Por isso que Deus não dá se não tiver maturidade. Ou a gente busca, ele nos capacita, a gente encontra o caminho, mas a maturidade é o acesso à herança. Que herança? Primeiro, aqui na terra, a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem vida para você, vida com abundância. Segunda coisa, as mansões celestiais. O apóstolo Paulo fala assim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são por comparar a glória do que há de vir. O apóstolo Paulo diz assim, o que o ouvido nunca ouviu, o olho nunca viu, o coração nunca sentiu o que Deus tem preparado para você. O apóstolo Pedro diz, há uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada está no céu para vós. Jesus fala em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quantos aqui querem ir morar naquele lugar? Aleluia. Eu sou corretor de imóveis. Esses dias a gente foi num condomínio, só casona, só mansão. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, não chega nem perto das moradas que o Pai tem, para aqueles que o servem, separados, para aqueles que o temem. Quantos aqui servem e temem o Senhor Jesus? Aleluia! É ruas de ouro, irmãos. Que lugar, Deus é o próprio sol. Dos seus olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Mas a primeira coisa, você precisa entender, isso é fundamento. Qual que é o tema da nossa campanha? Fundamentos da nossa fé. Você precisa entender, Jesus pagou a dívida que estava sobre os seus ombros. Te comprou como servo. Você escolheu servi-lo por amor. A Bíblia diz, se no teu coração creres e com a tua boca confessares o Senhor Jesus, Senhor, será salvo. E o objeto de confissão é Senhor, ou seja, aquele que é o meu amo, aquele que é o meu dono, aquele a qual eu pertenço. Por uma vez feito servo, aí veio o Espírito Santo e entrou em nós, e por intermédio da adoção nos fez filhos. E uma vez filhos, para acessar a herança, crescimento, maturidade.
O apóstolo Pedro vai dizer: crescei na graça, crescei no conhecimento. Irmão, você está crescendo, você está buscando, você está orando, você está clamando. Crescei na graça, crescei no conhecimento, porque Deus tem grandes coisas para entregar nas tuas mãos. Você crê? Vamos orar. Aleluia. Sentado mesmo, curve a sua cabeça. Glória a Deus. Que a gente possa entender isso, que isso é um princípio da nossa fé. Pai, nós oramos essa noite. E desde já te agradecemos porque o Senhor é grande, tremendo e poderoso, e a sua bondade dura para sempre. Há nessa noite pessoas que saíram das suas casas e vieram te buscar aqui essa noite para ouvir uma palavra nesse segundo elo dessa campanha, que é a segunda campanha da semana, a campanha de oração. E nós falamos sobre um atributo da nossa fé, o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Jesus nos dá um novo nascimento, assim como o Senhor disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é morrer, desfazer tudo isso que você acha que você sabe, entrar na graça, dar um banho no sangue, entrar num tacho de azeite fervendo e sair do outro lado só no óleo, porque a presença do Senhor é tremenda, grande. Aleluia. Não deixa a gente se embaraçar com os negócios dessa vida. Não deixa a gente se embaraçar com aquilo que nos distrai, que tira a nossa atenção, Pai. Mas que nós podemos entender que o Senhor tem grandes coisas para nós. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas tribulações, e a gente murmura. Não deixa que isso aconteça. E que possamos entender: o Senhor pagou o preço, o Senhor pagou o preço. O Senhor levou sobre si as nossas dificuldades. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, Pai. Agora olha para a nossa casa, olha para a nossa família, daqui a pouco a gente vai te buscar. Aleluia. O Senhor pagou o preço. O Senhor é grande, tremendo e poderoso. Nós te clamamos essa noite, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos. Aplaude o Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Deus.